O nome de Jesus é uma senha que abre portas, que cura doente, que liberta oprimido, que resolve problemas e realiza sonhos. Você nunca, jamais irá alcançar um milagre se você orar e esquecer de, no final da sua oração, se citar o nome de Jesus. Você pode passar uma noite inteira orando e no final da sua oração, se você não falar em nome de Jesus, toda a noite que você passou orando será em vão. O próprio Jesus, em João capítulo 16, versículo 23 e 24, ele ensinando e instruindo os apóstolos, falando para eles pedir ao Pai, ele disse: tudo que vocês pediram ao Pai no meu nome. Observe que Jesus não falou no nome da minha mãe Maria, no nome de um dos profetas do passado, ou de Moisés, ou de Abraão, mas Jesus fala no meu nome. Quando vocês adentraram ao Pai, vocês pedem no meu nome. Jesus, em João 14, versículo 13 e 14, ele também diz que se nós pedíssemos qualquer coisa a ele, no nome dele, ele faria para que o Pai fosse glorificado. Então o nome de Jesus é a senha que destrava aquilo que está travado, desde que você peça com fé, desde que você esteja alinhado com o poder de Deus, com a graça de Deus. João capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus fala assim: se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiverdes em mim, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Então, se você está em Deus, se a palavra de Deus está em você, você pode pedir e confiar, porque quando você pede e confia, Deus, ele faz o impossível se tornar possível. Seja inteligente, nunca saia da sua oração sem citar o nome de Jesus. Você orou? Então você fala: Senhor, eu oro no teu nome. Orou ao Pai? Pai, eu estou orando no nome do teu filho Jesus. Você deu uma ordem, você entregou uma palavra profética, como por exemplo, você tem um projeto, pega naquele papel, onde está o projeto, ou não sei, escreve o sonho que você tem, escreve num papel e você profetiza sobre esse sonho e diz: em nome de Jesus, isso daqui vai acontecer na minha vida. Não fale apenas isso aqui vai acontecer, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, sem citar o nome de Jesus. Aí está o segredo. O nome de Jesus jamais deverá ficar fora de uma ordem espiritual, de uma oração que você faz a Deus, ou que faz ao próprio Jesus Cristo. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, em Atos capítulo 3, ele está entrando dentro do templo para orar, e ali havia um homem que há muito tempo era paralítico, era mendigo, e quando ele vê Pedro passar, ele pede uma esmola. Pedro e João, olhando para aquele paralítico, ele diz: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele pega o homem pela mão, o homem levanta, anda e entra dentro do templo com Pedro. Observa que Pedro falou: aquilo que eu tenho eu te dou, mas ele não deu aquilo que ele tinha ao homem sem citar o nome de Jesus, porque o que ele tinha pertencia a Jesus, era o poder de Deus. Ele tinha a graça de Deus para fazer aquele homem levantar, mas mesmo tendo a graça de Deus, se ele não cita o nome de Jesus, o homem simplesmente ia continuar da mesma forma, no mesmo lugar, ele ia continuar sendo mendigo do mesmo jeito. Mas aonde o nome de Jesus chega, aonde o nome de Jesus está, existe milagres, existe solução para problemas que não há solução, existe curas para doenças que o médico já disse que não tem cura, existe portas que se abrem aonde ninguém acredita mais que vai haver alguma porta se abrindo, porque o nome de Jesus Cristo
é todo poderoso. Mateus capítulo 28, versículo 18, após a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele chega para os seus apóstolos, um pouquinho antes dele partir para a eternidade, e ele diz: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi dado apenas um pouquinho de poder, foi dado todo o poder. Por que você acha que aquele gadareno, com legiões de demônio, quando aquele gadareno vê Jesus descendo do barco, andando em direção à cidade de Gadara, a Bíblia diz que os espíritos que estavam naquele homem se curvam, e o gadareno, claro que impelido por aqueles demônios, grita e diz: Jesus, o que temos contigo? Por que aqueles demônios temeu tanto? Porque eles reconheceram quem estava diante deles. Jesus não é brincadeira, Jesus é todo poderoso. Não há ninguém neste mundo que seja mais poderoso do que Jesus. É só sermos obedientes a Ele, fiel a Ele, e decretar no nome dEle, e as coisas acontecem. Que caia sobre você agora toda sorte de bênção, e no nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo teus negócios, eu te abençoo em nome de Jesus. Vive em paz, vai dormir em paz, ande em paz, porque você está debaixo da poderosa mão de Deus, e Jesus Cristo está cuidando de você, da sua casa, da sua vida, da sua saúde, da sua família. Receba essa bênção em nome de Jesus Cristo. Você não é um projeto fracassado. Deus tem coisas grandes para realizar na terra através de você. Que Deus vos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a tua casa. E se você foi abençoado por essa oração ou abençoada, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, então se inscreva, compartilha com alguém, envia para alguém, peça para esse alguém compartilhar para outro alguém, e assim a bênção de Deus chegará em outros lares. Comente, deixe o seu comentário: pastor, eu gostaria de ouvir o senhor falando sobre tal assunto. A gente vamos estar olhando os comentários e falando para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.